Estou gravando esse áudio a pedido de uma amiga para que a história da minha mãe e a minha possam ajudar pessoas que se sentem fracas, sem confiança e acham que não vão vencer. Se espelhem nessas histórias e saibam que em Cristo nós somos mais que vencedoras. Se mantenham firmes ao lado do Senhor, que a vitória final é essa. Quem estiver ouvindo esse áudio seja muito abençoado por Deus e que sinta a presença dele em sua vida. O nome da minha mãe é Ruth. Ela nasceu no Pará, veio de um lar cristão. Seus pais eram da Assembleia de Deus, dedicados, fervorosos e fiéis a Deus. E educaram seus filhos do mesmo jeito. Depois de alguns anos, minha mãe veio para o Recife. Lá conheceu meu pai e se casaram. Foi no Recife que ela conheceu a mensagem adventista. Aceitou, foi batizada e permaneceu firme até morrer. Alguns anos se passaram e meu pai resolveu vir para o Rio. E a família veio. Nesta época, eles tinham 3 filhos. Aqui começa as maiores lutas e dificuldades da minha mãe. Quando meu irmão mais velho estava com mais ou menos 14 anos, e nessa ocasião ele já tinha 5 filhos, e minha mãe grávida de 4 meses, meu pai abandonou-a, sem aviso prévio. Simplesmente saiu para trabalhar e não voltou. Minha mãe ficou desesperada. Procurou em todo canto que pôde. Falou com várias pessoas que ela achava que poderiam ajudar, mas sem sucesso. Essa parte da história eu estou contando porque eu ouvi. E quando meu pai foi embora de casa, eu tinha 8 meses de idade, minha irmã 2 anos e meu outro irmão 4 anos. Então foi um período de muita dor e sofrimento para minha mãe. Muita luta, muito choro, muita lágrima, muita oração. Minha mãe não deixava de orar às madrugadas, mesmo chorando, mesmo sofrendo. E ela, porque meu pai foi embora, não tinha mais o sustento, teve que trabalhar em casa de família, lavar roupa para fora. E sem contar que na nossa casa nós não tínhamos água, tínhamos que carregar. Então imaginem vocês a peleja. Lava roupa para fora, para 7 famílias, mais a família dela. No caso, 8 famílias. Era uma luta muito grande. Mas acreditem, a minha mãe não reclamava. A minha mãe não mostrava no rosto, na fisionomia, que estava triste ou amargurada ou desanimada. Cansada sim. Sempre manteve um espírito de fé e confiança em Deus. Ela sempre disse para nós: confie, Deus proverá. E assim eu cresci com esse ensinamento. Minha mãe sempre tinha um hino no seu coração. Tanto é que alguns hinos da Igreja da Assembleia de Deus, eu aprendi com ela. Eu conheço alguns e aprendi com ela. Então eu nunca esqueço, né? E nunca falou mal do meu pai e nem permitia que nós falássemos. O meu irmão mais velho, quando ele estava com 14 anos, foi quando meu pai foi embora, ele ficou muito revoltado. O mais velho e o outro que ficou com 9 anos. Minha mãe nunca alimentou esse sentimento. Minha mãe sempre combateu, não deixava que a gente abrigasse qualquer sentimento ruim em nosso coração. Muito menos de revolta contra Deus. Muito pelo contrário. A minha mãe só nos animava a confiar e a esperar em Deus. Nós só tivemos notícias de meu pai 16 anos depois, ou seja, eu estava com 16 anos. Uma tia nos falou que ele tinha outra família em Brasília. Claro que a minha mãe ficou arrasada, mas continuou com a sua serenidade e paz. Triste, sua fisionomia não negava, mas tinha paz. Ela confiava em Deus acima de tudo. Ela nos ensinou também a confiar. Minha mãe, quando a situação ficava mais ruim,
e algum dos filhos ia reclamar, ela não permitia. Ela sempre dizia: confie em Deus, Ele proverá. Deus está sempre nos ajudando. E assim foi a nossa vida. Certa ocasião, um dos meus irmãos, que se tornou adolescente, mais ou menos com uns 18 anos, se envolveu em uma situação ilícita e estava em um determinado local quando a polícia bateu lá e ele correu. E não tinha onde se escondeu num banheiro que a proteção era só uma cortina de plástico. E ele estava ali apavorado e pediu a Deus que, se Deus o protegesse, naquela ocasião, o livrasse daquela situação, que ele nunca mais ia fazer aquilo que ele estava fazendo. E o policial abriu a cortina com a arma, olhou de um lado, do outro e não viu meu irmão. E ele chegou em casa, quando ele pôde sair dali, apavorado. E minha mãe perguntou o que havia acontecido e ele contou. E ela perguntou: que horas foi isso? E ele disse: tantas horas. E ela falou para ele o seguinte: nesta hora eu estava orando por você. Então, minhas queridas, por favor, não desistam de confiar em Deus nunca, mesmo que aos seus olhos a situação pareça impossível de ser resolvida. Lembre-se sempre, é impossível para nós, mas para Deus não é. Não tem nada difícil para Deus. Quando a situação ficava mais ruim e algum dos filhos ia reclamar, ela não permitia. Ela sempre dizia: confie em Deus, Ele proverá. Deus está sempre nos ajudando. E assim foi a nossa vida.